Bom dia a todos. Ajeitar aqui, né? Muito bem, irmãos. Hoje nós vamos continuar aqui falando um pouquinho mais sobre missões. Na quarta-feira nós tivemos aí um tempo bem oportuno para falar de missões, para relembrar algumas cartas, ler alguns relatórios de alguns missionários. Foi um momento muito bom, muito gostoso, muito gratificante. Realmente, pastor, passa muito rápido o tempo, a gente não consegue fazer tudo o que planejou, né? E deveria ter mais vigílias então, né? A gente dá continuidade no que parou, né? Mas vamos agradecer a Deus por isso. Hoje, irmãos, nós vamos meditar um pouco no livro de Mateus, capítulo 28, versos de 18 a 20. Peço a você que pode se levantar para a leitura da palavra do nosso Deus. Todos achamos? Então diga amém. Diz assim a palavra do nosso Deus: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo, ou até a consumação dos séculos. Amém. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar, Deus, porque nós podemos parar para estudar, para aprender um pouco mais da tua palavra. Te louvo, ó Deus, porque o Senhor nos dá esta oportunidade, ó Deus, de falar, de propagar o teu evangelho àquelas pessoas que ainda não te conhecem, ó Pai. Eu te louvo pela vida de cada um irmão aqui, cada família aqui representada, ó Deus, que nós possamos sair daqui hoje diferente de quando nós chegamos, ó Pai. Que a tua palavra venha falar aos nossos corações, ó Pai, que a tua palavra venha surtir efeito em nossas vidas, ó Pai, que nós possamos compreender o teu mandado, ó Pai, a tua ordem, aquilo que o Senhor deixou, ó Pai, como ordem para nós, ó Deus. É no nome santo e bendito do teu Filho amado Jesus que oramos. Amém. Podem se assentar, irmãos. Muito bem. Jesus Cristo, né? Filho de Deus, ele veio a este mundo, ele se fez carne, ele habitou entre nós, ele pregou, ele fez milagres, ele formou um grupo a quem ele deu o nome de apóstolos. Este foi o nosso Jesus, o qual nós conhecemos. Mas, em determinado tempo da sua vida, ele foi preso, ele foi condenado, ele foi crucificado, ele foi morto, mas ele ressuscitou. E é este Jesus a quem nós falamos. É este Jesus a quem nós pregamos, o Cristo ressurreto, o que um dia esteve no nosso meio, que um dia esteve nessa terra, pregando, falando, que foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia. Irmãos, mas antes de ir de volta aos céus, ele dá uma ordem expressa aos seus discípulos, né? E essa ordem nós conhecemos hoje como a Grande Comissão. E para essa comissão, ou seja, para os seus discípulos, que foi dada essa ordem, que eles deveriam ir por todo o mundo, pregando o Evangelho, fazendo discípulos. Essa foi a grande ordem que Jesus deixou para os seus discípulos. E essa mesma grande ordem é nos dada até hoje. E que era para eles saírem, pregarem, falarem,
fazerem discípulos, ensinando todas as coisas que ele tinha ensinado para eles no decorrer da sua vida. Esse foi o nosso Jesus. Essa foi a ordem que ele deixou. E ele ainda fez uma promessa, não só para aqueles discípulos que estavam ali. Essa promessa, ela é estendida até hoje. Quando ele diz assim: e eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Até o final desse mundo, até a sua volta, ele estará conosco. E essa comissão, irmãos, essa comissão que Jesus ali, com seus 12, tem como base a presença, mas não é uma presença qualquer, é uma presença poderosa, a presença de Jesus Cristo. E essa mesma presença vem com a sua igreja até hoje. Essa mesma presença, ela caminha com a igreja. Por isso que nós não podemos, não devemos ter medo. Porque a promessa que foi dita aqui, e Mateus relata muito bem isso, essa promessa ela é estendida anos após anos, séculos após séculos, até a volta de Cristo. Então, nós começamos vendo aqui que o texto começa dizendo assim: é-me dado todo o poder. E aqui Jesus ele diz o seguinte: toda autoridade me foi dada, todo o poder me foi dado, nos céus e na terra. Então, notem que quem está falando é quem tem o poder, quem tem a autoridade. Então, nós não podemos duvidar de umas palavras dessas. Não podemos, nos deixar levar por outras palavras que muitas vezes nós ouvimos por aí. Notem, meus amados irmãos, que a ordem é uma ordem que foi dada por aquele que tem todo o poder. Irmãos, esse Jesus, o qual nós estamos falando, esse Deus que nós estamos falando, é o que está sentado no trono. E Ele governa o universo. Nada, irmãos, nada acontece sem o conhecimento de Cristo. Nada acontece, nada foge do controle desse Deus, a quem deu essa ordem aqui, a quem fala disso, a quem fala que todo o poder e toda a autoridade lhe é dada. É desse Cristo que nós estamos falando. Os irmãos conseguem compreender a grandeza desse texto aqui? Irmãos, eu vou confessar uma coisa para vocês. Quando eu comecei a meditar aqui nesses versículos, e é uma coisa que às vezes a gente lê a Bíblia, passa, né? Mas quando você começa a meditar ao fundo, ao pé da letra, a gente começa a ver a grandeza desse Deus que está dando uma ordem para aquela comissão, dando uma ordem que essa ordem tem que ser cumprida até hoje. Às vezes a gente lê a Bíblia, a gente não para pensar ou para analisar a grandeza das palavras que Jesus disse nesse momento aqui. E é desse Deus que nós estamos falando, um Deus poderoso, esse Deus que Ele levanta reis, que Ele depõe reis, como Ele fazia ali no Velho Testamento, e Ele faz isso até hoje. Por isso que eu digo que nada foge ao controle desse nosso Deus. Nada foge. Todo o controle está em suas mãos, todo o poder está em suas mãos. É esse Deus que Ele conduz a igreja até o dia de hoje, é esse Deus que vai conduzir até a igreja, até a sua volta. E é isso que muitas vezes a gente não consegue entender, é isso que muitas vezes a gente deixa de lado. Ele está no controle da minha vida, Ele está no controle da sua vida. É Ele quem controla a igreja, é Ele quem controla o universo. Ele tem toda a autoridade para fazer, tem toda a competência para fazer, tem todo o poder em suas mãos. E eu quero te dizer, irmãos, que aquela ordem que um dia foi dada para aquela comissão é a mesma ordem dada hoje. É a mesma
É a mesma, não muda. A ordem foi dada, a ordem tem que ser cumprida até a volta de Cristo. E é a mesma ordem. Não adianta alguns quererem mudar essa ordem. Não adianta, não tem como mudar. Esse Deus a qual nós estamos falando, Ele tem todo o poder. Ele tem o poder de salvar as pessoas. Ele tem o poder de mudar a vida das pessoas. Ele tem o poder de libertar as pessoas. Entende qual é o Deus que nós estamos falando? Ele tem todo o poder e tem toda a autoridade. E o texto continua dizendo que tem que fazer discípulos. E agora Jesus ele nos mostra o principal objetivo dessa grande comissão, que é fazer discípulos. E o interessante, irmãos, no texto, é o que fazer discípulos, e quando nós olhamos para o texto, quando ele diz assim, portanto, ide, fazei discípulos. Esse ide quer dizer que nós temos que estar indo, sempre indo. Não é um ide que parou, é um ide que está indo. Fazei discípulos. E o significado de tudo isso, irmãos, não é estarmos parados, não é ficarmos parados, porque quando ele diz ide, indo, é para nós estarmos em movimento. A igreja está em movimento. Pensa, irmãos, a igreja como uma engrenagem. E você faz parte dessa engrenagem. E essa engrenagem, ela está girando 24 horas. E vai girando, e vai indo, e vai indo. E você faz parte dessa engrenagem. O dia que você, por algum motivo, falha, essa engrenagem, ela começa a falhar. Ela começa a dar uns trancos. Então, imagina você, e para pensar que você faz parte de um corpo, e que você é importante para esse corpo. E que quando lhe foi ensinado, a sua obrigação é ensinar a outros. Você faz parte dessa igreja, você faz parte do corpo, você faz parte dessa engrenagem. E a igreja, ela está aqui, não é para fazer fãs, não, irmãos. A igreja aqui, ela não está aqui para receber afetos, para receber elogios. Não é nada disso. Quando você vem aqui na frente, quando você está cantando, ou quando você está fazendo alguma coisa, não espere afetos, não espere carinho, não espere tapinha no ombro, não. Porque nós não estamos aqui para isso. Quem está aqui para isso, neste mundo, são esses artistas aí, ó, que quer um bando de fãs seguindo eles que não sabem nem para onde vão. Nós precisamos de uma multidão de povos que sabem para onde vão, olham para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo, e sabem para onde vão, porque estão olhando para a luz. É isso que nós precisamos. As pessoas têm que olhar em mim e ver Cristo resplandecendo em mim. Eu tenho que ser a diferença, eu tenho que ser a luz. Irmãos, nós não estamos aqui para ficar brincando. Se ainda não caiu a ficha, é bom que ela caia, porque nós estamos aqui para fazer discípulos. Nós estamos aqui para falar, para ensinar. Esse Cristo que um dia ensinou, esse Cristo que um dia foi morto, esse Cristo que um dia ressuscitou dentre os mortos. E é muito claro quando o texto nos diz que nós temos que indo, portanto, fazendo discípulo. E o discípulo é aquele que entende que o reino de Deus é muito valioso. Quando você entende que o reino de Deus é muito valioso, essas coisas que tem aqui no mundo, para você, para nós, tem que ser coisa supérflua. Não vale nada.
E olha, eu vou abrir um parênteses aqui, eu não estou falando que você não tem que ter uma casa boa, que você não tem que ter um carro, que você não tem que ter um trabalho, que você não tem que dar um bom estudo para os seus filhos, não estou falando nada disso. Mas você tem que lembrar que tudo isso vai ficar. O seu foco principal tem que ser Cristo, o meu foco principal tem que ser Cristo, o meu foco principal tem que ser almas que estão perdidas aí nesse mundo. Esse tem que ser o nosso foco principal. E qualquer coisa nessa terra, ela não vale nada se comparada ao que Deus tem preparado para nós. Não vale nada. Se você for pensar o que Deus tem preparado para nós, as promessas dele, o que tem aqui nessa terra não vale nada, irmãos. Nada. Porque senão, Jesus não falaria assim, olha, eu vou para o meu Pai, vou preparar moradas. Não, ele falaria assim, olha, vocês vão ficar por aqui, aqui mesmo a gente vai preparar as coisas e está tudo certo. Não. Ele foi preparar moradas, ruas de ouro, um lugar celestial. Quando nós entendemos isso, irmãos, o grande significado do reino, tudo passa a ser muito relativo na nossa vida. Nada tem maior importância para nós do que o reino. É isso que nós temos que pensar. É dessa forma que nós temos que pensar. E o discípulo, irmãos, é aquele que segue a Jesus. E é interessante que, quando nós olhamos para a Bíblia vai se completando, né? Porque o discípulo é aquele que segue a Jesus, e Jesus fala assim, olha, se você quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha como é simples. Mas às vezes a gente não quer a simplicidade, né? Quer fazer o difícil. E esse versículo ele é relatado em 3 livros, em Marcos, em Mateus e em Lucas. Está vendo como isso tem que ficar cauterizado na nossa mente? Tem que ficar encucado na nossa mente? Larga tudo. Larga tudo. Irmãos, eu não estou falando para você, vocês estão me entendendo o sentido da palavra, né? Deixe tudo que te impeça de servir a Cristo. Largue tudo. Tome a sua cruz e me siga. O discípulo, irmãos, e eu tenho que deixar um alerta aqui, não é aquele que só frequenta a igreja. Não é aquele simples membro da igreja, vem, senta e vai embora. Não é. O discípulo, ele vai mais além. O discípulo, ele olha para Jesus, ele segue a Jesus, ele segue o seu caminho, ele segue o seu exemplo, e ele nega-se a si mesmo. Esse é o discípulo. Esse é um discípulo. E o texto continua para nós dizendo assim, fazendo discípulos de todas as nações. E a ordem aqui que nós vemos, irmãos, e eu vou tratar sempre como ordem. Esse texto eu vou tratar sempre como ordem para nós. E a ordem aqui é muito clara, fazer discípulos de todas as nações. E é interessante que na quarta-feira nós lemos um versículo de Atos 1:8, que diz assim, olha, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Olha que maravilha. Como é lindo esse versículo, irmãos. Quando nós paramos para fazer uma visão panorâmica desse versículo, nós começamos a entender mais as coisas. Eu vou dar um exemplo aqui para os irmãos. Pense da seguinte forma, Jerusalém, Vila São José. Judéia, aí nós começamos a ver todo o que está em redor. Alvilândia, Álvares de Carvalho, Jardim das Fontes, Lupércio, e até do outro lado da rua. Aí quando nós olhamos Samaria, nós vamos lá para Japão, Trinidade e Tobago, Chile, Argentina, e por aí vai. Até onde? Até os confins. Até os confins.
Então, nós podemos entender, irmãos, que quando nós lemos esse versículo de Atos, que ele está dizendo em Jerusalém, como em toda a Judéia, não quer dizer não é aqui e depois lá. A Bíblia é muito clara sobre isso. Ela dá uma ordem, e essa ordem, essa comissão missionária, ela diz que nós devemos trabalhar simultaneamente. E quando eu digo simultaneamente, nós podemos pensar da seguinte forma: hoje, agora, nesse exato momento, nós estamos aqui cultuando. Em algum lugar, aí no mundo, ou até os confins, também tem alguém cultuando. Também tem alguém falando. Está vendo como é simultâneo? E isso me faz lembrar quando todo mundo ficou bem acomodado, bem quietinho, e aí houve aquela perseguição. E aí todo mundo teve que esparramar. Não é? E é por isso que hoje, quando nós ouvimos falar do Evangelho, e eu digo que é simultaneamente, é por isso. Porque em cada canto desse mundo tem alguém falando. Em cada canto deste mundo tem alguém propagando o Evangelho. Por isso, irmãos, quando nós olhamos para esse versículo de Atos, nós vemos que Jesus foi bem claro em suas palavras quando ele diz, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, como em toda Samaria e aos confins da terra. Aí ele não falou só em Jerusalém, ele não falou só na Judéia, ele não falou só na Samaria, ele não falou só nos confins da terra. Ele falou em todos os lugares. Todos os lugares. Apocalipse 5:9, não precisam ir lá que eu vou ler para os irmãos, diz assim, porque foste morto e com seu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, língua, povo e nação. Irmãos, quando nós olhamos para esse versículo, nós precisamos entender que a igreja, ela está comissionada a ir por todo o mundo. E lembre-se, sempre que eu me referi à igreja, eu estou me referindo a eu e a você, a todo aquele que um dia aceitou Cristo como Salvador da sua vida. Então, quando o versículo diz assim, porque foste morto e com seu sangue nos compraste para Deus, e quem ele comprou? Toda a tribo, língua, povo e nação. E é por isso, irmãos, que eu louvo a Deus pela vida dessa igreja que tem uma visão missionária. Pela vida dessa igreja que entende o sentido de missões. A gente ainda não faz o bastante, mas a gente faz o suficiente, na medida que a gente pode. Minha mãe sempre dizia o seguinte, olha, a gente tem que colocar o nosso chapéu onde o nosso braço alcança. E Vila São José faz isso. Aonde está alcançando para ela, nesse momento, nós estamos indo. Nós estamos fazendo. Uma igreja verdadeira, irmãos, ela tem uma visão missionária. Ela olha além das paredes aqui. E se você conhece uma igreja que não faz missões, duvide dela. Porque ela não está cumprindo o que Jesus deixou, o ide que Jesus deixou. Tome cuidado. Para você que está nos ouvindo aí, tome cuidado. Se é a igreja que você conhece, ou se é a igreja que você um dia vai frequentar, pergunte se ela faz missões. Porque uma igreja verdadeira, ela faz missões. Porque uma igreja verdadeira, ela cumpre aquilo que Jesus disse aqui em Mateus. A missão da igreja é uma missão que ela só terá fim quando Cristo voltar.
E eu aqui faço um apelo: nunca deixe de fazer missões, nunca deixe de fazer discípulos. Não importa quem vai estar aqui um dia, irmãos. Não importa se o pastor Viana, se o pastor Neil, não importa quem vai estar aqui. Mas se você estiver aqui, pense que nós temos que continuar fazendo missões. Invista sempre em almas, em discípulos, e assim a palavra de Deus, irmãos, poderá chegar até os confins da terra. E sabe por quê? Porque onde tiver um povo, onde tiver uma raça, onde tiver uma etnia, a igreja precisa estar lá, a igreja precisa levar o evangelho até lá. Irmãos, parece até um absurdo, mas existe ainda povos que não têm o livro de João 3,16 traduzidos para a sua língua. E sabe o que diz lá em João 3,16? Porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Nós não podemos ser egoístas e ficar com isso só para nós, irmãos. Não podemos. Nós temos que lembrar que tem pessoas, tem almas sedentas aí, do outro lado da rua, necessitando de Cristo. Almas que estão caminhando para o inferno. E muitas vezes nós fazemos vista grossa, muitas vezes nós não falamos para o nosso vizinho, não falamos para os nossos parentes, e nosso parente está caminhando para o inferno. E muitas vezes, aí a gente quer ir, sabe para onde? Para o exterior. Não, eu quero fazer missão lá no Chile, eu quero fazer missão lá em Portugal, eu quero isso, eu quero aquilo. Sem comentários. Temos que pensar, irmãos, pensar. Hoje nós vemos países que não entram no Evangelho, países onde tem pessoas ali dentro que às vezes são mortos, são presos, são açoitados, são mortos por causa deste Evangelho que hoje nós pregamos livremente aqui. Nós temos a liberdade de falar desse Evangelho no nosso país, e muitas vezes nós nos calamos, mas olha, não fique muito caladinho não, viu? Porque o nosso país também está começando a atacar os alicerces da fé cristã, tá bom? Não fique calminho não. Então aproveite enquanto pode falar, e vamos falar. Não se cale, em nenhum momento. A igreja precisa cumprir a sua grande comissão de fazer discípulos de todas as nações, todas as nações. E o texto ainda continua, quando ele diz que nós temos que fazer a integração dessas pessoas que chegam à igreja. O que isso significa, irmãos? Que o desdobramento desse discipulado, quando disse Jesus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós temos que entender, irmãos, que é o seguinte: aqueles que são convertidos, eles precisam ser integrados na igreja. Eles precisam ser batizados, eles precisam conhecer, eles precisam entender da igreja local a qual eles estão fazendo parte. Entende agora como esse texto ele é muito mais profundo do que aquilo que nós às vezes lemos? É interessante que quando nós olhamos as Escrituras, nós entendemos essa integração, e aí nós compreendemos que não existe aquela frase, né? Eu sou um desigrejado. Irmãos, não existe isso. Não existe isso. Sabe por quê? Porque você não alimenta a si mesmo. Não, você não alimenta a si mesmo. Não existe ovelha fora do rebanho. Quer ver uma coisa? Para quem gosta de fazer um churrasco aí, tira uma brasa lá da churrasqueira e põe ela do lado de fora ali. Rapidinho ela apaga. Somos nós. Nós precisamos disso aqui, Nós precisamos disso. Esse ajuntamento. Nós precisamos estar aqui na igreja para aprender. Será que pode a minha mão ficar fora do meu braço e eu ainda falar que é minha mão? Não é. Não vai ter função nenhuma.
Não vai ter função nenhuma, porque nós somos um corpo. E o corpo, ele é cheio de membros. Você é um membro, que faz parte de um corpo. Entenda isso. E agora eu lanço um apelo aqui, né? Para você que está nos ouvindo aí, que um dia aceitou Cristo como Salvador da sua vida, mas está fora da igreja, está fora do corpo. Volte. Volte. Esse é o momento para voltar. Ou você que ainda não aceitou Cristo como Salvador da sua vida, esse é o momento. Aproveita. A palavra de Deus hoje está sendo falada, a palavra de Deus hoje está sendo explicada. Não deixe passar essa oportunidade. Deus está te chamando. Ouça a voz do nosso Deus. Ouça. E aí, quando nós fazemos tudo isso, o texto ainda diz lá que nós temos que ensinar. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E é isso que nós fazemos. Ensinando a guardar é obedecer, é colocar em prática. Você sabe quando uma pessoa foi ensinada, ela obedece. Ela obedece e coloca em prática. É isso que acontece. Aí eu tenho que, novamente, falar da igreja, que eu faço parte, é claro, né? Deus seja louvado por essa igreja, que ela ensina. Ela ensina, irmãos. Ela faz discípulos. Ela faz discípulos, ela ensina. Nós temos um relacionamento com Cristo, isso nos mostra que nós estamos seguindo aquilo que Ele disse na sua palavra. Quando nós temos um relacionamento íntimo com Cristo, nós entendemos tudo aquilo que é dito na sua palavra. Às vezes eu posso ser um conhecedor profundo da palavra, mas se eu não tenho um relacionamento íntimo com Deus, não adianta nada. Não adianta nada. Eu tenho que ter um relacionamento com Deus. Quando nós olhamos para o autor que escreve aqui, no caso Mateus, né, nós temos que levar em consideração que é o nosso Senhor Jesus Cristo que está dando essa ordem. E a ordem que o Mestre nos dá é que nós ensinemos a verdade. Nós temos que ensinar a verdade. E agora é onde entra a igreja, é ensinar. Ensinar essas pessoas é colocar em prática todo o ensinamento que Jesus deixou, porque esta é uma verdade e é uma ordem. Quando é uma verdade, é uma ordem. Levar o evangelho a outros povos, e a igreja ela tem sido uma escola para isso. A igreja ela tem sido uma escola. Nós podemos ver pela IBD. Nós chamamos de IBD por isso. Nós viemos aqui para aprender. A igreja é uma escola. A igreja ela nos ensina. E olha, irmãos, tanto dentro da palavra quanto da nossa vida secular. A gente aprende muita coisa aqui também da nossa vida secular. A igreja ela conhece a verdade e ela tem que colocar em prática. Ou seja, se ela conhece a verdade, é uma ordem de Jesus, é uma ordem que Jesus deixou. Então, é o meu, é o seu, é o nosso dever colocar em prática aquilo que nós temos aprendido com relação ao nosso Deus. E aí começa a grande promessa, não é? Nós vemos aqui que Jesus ele termina a sua grande comissão fazendo uma promessa quando ele diz: eis que estou convosco. Isso é maravilhoso. Quando encerra o texto assim, é maravilhoso. É o que nos dá confiança. É o que nos deixa até mais leve, né? A grande comissão que Jesus aqui está dizendo, ele está fazendo uma promessa para essa grande comissão, e ele diz: eis que estou convosco. E não é que eu estarei convosco.
Não é que eu fui com vocês. Não, irmãos. A promessa é que eu estarei. No presente, no futuro, até a volta de Cristo. E lá atrás, quando ele escreveu aqui, ele já estava ali com seus discípulos. Então é uma promessa viva. É uma promessa viva, irmãos. Eu estarei convosco. Jesus, o próprio Deus, é Ele quem comissiona, é Ele quem vai com a igreja. E a presença do nosso Deus é o grande fator de segurança, é a garantia que nós temos. Essa é a garantia que nós temos. Eu estarei convosco todos os dias, e não importa a situação, não importa o momento, não importa o dia, faça sol, faça calor, faça chuva, faça frio, como estava aqui na quarta-feira, Ele estará convosco todos os dias. Não importa a situação que você está passando, não importa a dificuldade que você está passando, Ele estará com você todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos, até o final do mundo, até a volta de Cristo. Pensa nisso, irmãos. Olha que maravilha quando você chega no final de um texto desse e consegue compreender a grandeza das palavras de Jesus. E sabe por quê? Ele nos dá essa garantia? Porque esse Jesus é o mesmo que morreu e ressuscitou dentre os mortos. Olha aí. Você quer uma garantia maior que essa? Um certificado maior que esse? Um Jesus que veio a este mundo, fez milagres, curou, expulsou demônios, mas que depois ele foi preso, foi julgado, foi condenado, foi morto por mim e por você, mas ressuscitou dentre os mortos, e Ele nos dá essa promessa, que estará conosco todos os dias da nossa vida, está conosco todos os dias da nossa vida. Essa é a missão que cabe a mim, que cabe a você cumprir. Sabe por quê? Porque ainda existem povos que precisam conhecer desse Evangelho. Você não vai, mas você consegue enviar alguém. Pensa nisso. Como é que eu envio alguém? Quando eu coloco a mão no meu bolso, eu estou enviando alguém. Pastor, nós poderíamos, não sei, para o próximo ano, quem sabe, vamos orar a Deus, não é? Já pensou? Chegar aí, a nossa promessa de fé, a R$1.000 para cada missionário, sem ter que tirar 1% de ninguém aí? Imaginou, irmãos? Colocar mais alguns missionários aí, R$1.000 para cada um. Eu não vou para lá, mas eu posso meter a mão no meu bolso aqui, ó, e ajudar. É assim que eu estou indo, é assim que eu vou. Nós não fomos para viagem missionária, mas nós estávamos aqui quarta-feira orando por eles, estamos aqui hoje orando por eles. O irmão Toninho me falou que no segundo dia já tinha 3 almas convertidas. Para você, você pode falar assim, é pouco, mas a cidade é desse tamanho, irmãos, e a maioria é católico. Então 3 almas convertidas, nós temos que dar um glória a Deus. Louvado seja Deus que teve 3 almas convertidas, até o sábado. E aqueles que ouviram? E aquela semente que foi plantada? Um dia pode germinar e dar frutos. Lembre-se sempre, irmãos, da ordem, da comissão, que agora você também faz parte dela. Não tem como escapar. Agora que você ouviu, você entendeu o texto, você faz parte dela. Faz parte, assim como eu faço. E a promessa que Jesus deixa para nós é essa. E eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E é isso que eu falo para os irmãos. Jesus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E aí eu termino deixando uma pergunta para você. Você vai fazer parte dessa comissão?
pense bem. Pense o que Deus falou ao seu coração hoje essa manhã. Se Deus não falou nada com você, volta lá e lê esses versículos novamente na sua casa. E eu garanto que Deus vai falar com você. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós queremos te louvar, Deus, porque um dia o teu Filho amado, Jesus Cristo, morreu ali na cruz por mim, por este mundo, ó Pai. Eu te louvo, ó Deus, porque um dia foi falado do Evangelho para mim, ó Deus. Um dia esse Evangelho chegou até mim, ó Pai. Um dia, ó Pai, eu pude conhecer a grandeza que é o Senhor. Um dia eu fui tirado, ó Pai, do lamaçal do pecado, ó Pai. Um dia, ó Deus, eu fui retirado das trevas e o Senhor me trouxe para a luz, ó Pai. E eu te clamo, Deus, neste momento, que nós possamos compreender a Tua palavra, que nós possamos colocá-la em prática em nossas vidas, ó Pai. Que nós não sejamos somente ouvintes, mas que nós sejamos também praticantes da Tua palavra, Deus. E onde tiver uma pessoa, ó Pai, uma alma que necessita ouvir do Teu Evangelho, ó Pai, eu te clamo que o Senhor me capacite, que o Senhor me use, que o Senhor me coloque palavras, ó Pai, para falar do Teu Evangelho. Assim como eu peço também para todos aqueles que estão aqui hoje, ó Pai. Capacite, ó Deus, cada um de nós. Coloque palavras, ó Deus, nas nossas bocas. Coloque pessoas, ó Deus, na nossa frente para que elas possam ouvir do Teu Evangelho, ó Pai. É o que eu te clamo, é o que eu te peço, no nome santo e bendito do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Ó, na hora.